Boa tarde a todos. Meu nome é Tchekla Rosales, sou nutricionista e doutora em Ciências de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Inicialmente agradeço ao convite para poder participar da Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências. A minha palestra, ela tem como título a nanoencapsulação de antocianinas para aplicação em produtos alimentares. A nanotecnologia é uma área avançada e emergente dentro das ciências de alimentos. A aplicação dessa ferramenta para encapsular compostos bioativos representa uma nova fronteira no campo da nutrição. Muitos dos compostos bioativos comprovadamente benéficos à saúde humana são quimicamente instáveis, o que limita a aplicação industrial, como as antocianinas. Então, nesse sentido, eu irei falar especificamente sobre a nanoencapsulação de antocianinas, bem como a importância desses compostos para a saúde humana, a potencial aplicação industrial, principalmente na superação da instabilidade molecular, e como a nanotecnologia pode viabilizar a inclusão em alimentos, para o enriquecimento em suplementos dietéticos. Ao longo da apresentação, também irei falar sobre os métodos, os principais biomateriais para nanoencapsulação de antocianinas, apresentar os estudos mais recentes na área e também discutir um pouco sobre as perspectivas futuras nesse campo da ciência. Bom, as antocianinas são importantes pigmentos polifenólicos solúveis em água e responsáveis pela coloração em muitas espécies de plantas. São compostos provenientes do metabolismo secundário e amplamente distribuídas na natureza. O espectro de cores provenientes da pigmentação de antocianinas é bastante amplo. Estruturalmente, elas são compostas por 3 anéis aromáticos ligados entre si e com diferentes radicais ligados a essa estrutura primária. Antocianinas com a estrutura glicosídica são caracterizadas por terem esse açúcar ligado à molécula, e as antocianidinas, por sua vez, não têm essa molécula, são moléculas agliconas, sem a glicose. Nos últimos anos, a adição de antocianinas em alimentos vem sendo amplamente discutido, então, devido a essa tendência mundial em substituir os corantes sintéticos, que é um fator bastante importante para a indústria de alimentos e também farmacêutica. Além disso, as antocianinas, elas podem ser utilizadas no desenvolvimento de alimentos enriquecidos, alimentos com propriedades funcionais e também no desenvolvimento de novos suplementos alimentares. As antocianinas, elas são reconhecidas pelo seu destacado poder antioxidante. Esses pigmentos funcionais, eles têm potencial para diminuição do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E muitos estudos in vitro, in vivo, indicam um efeito anti-obesidade, uma proteção cardiovascular, um efeito neuroprotetivo e uma ação anti-inflamatória e anticancerígena. Não somente essas, mas demais doenças que têm a gênese, o estresse oxidativo causado pelo excesso de radicais livres no organismo, especialmente as espécies reativas de oxigênio. Então, as antocianinas podem sim diminuir esse estresse oxidativo e auxiliar na diminuição dos riscos de desenvolvimento dessas doenças. A instabilidade molecular, a propensão à baixa bioacessibilidade e também a limitada biodisponibilidade são fatores que diminuem
a absorção, diminui o alcance das antocianinas aos tecidos, aos órgãos, o que limita o efeito biológico. Muitos fatores contribuem para a instabilidade molecular, para o baixo aproveitamento biológico. Então, fatores como, por exemplo, o pH, né? pH de caráter básico, ele pode sim alterar a estrutura da antocianina, que tem diversos impactos, como, por exemplo, a coloração e principalmente as propriedades funcionais das antocianinas. Então, tem um impacto bastante importante nesse aproveitamento biológico. Além do pH, fatores como a temperatura, presença do oxigênio e a luminosidade também impactam na diminuição das propriedades, podem causar uma biotransformação da estrutura primária da antocianina. Então, o processo de digestão dos alimentos também é responsável pela essa intensa alteração estrutural. No trato gastrointestinal, as antocianinas elas são biotransformadas, né? O pH fisiológico contribui para essa perda, principalmente o pH no intestino, o pH intestinal somado aos fatores como enzimas digestivas e a microbiota são responsáveis pela baixa biodisponibilidade, ou seja, menos de 5% do que é ingerido em uma dieta habitual, com fontes naturais de antocianina, é efetivamente absorvida na sua forma íntegra. A maior parte da antocianina dietética, ela sofre uma ruptura, né, como a gente pode ver nesse esquema, uma ruptura do seu anel aromático, da sua estrutura principal, e essa ruptura, ela forma a sua molécula aglicona, então, ou seja, há uma desglicolização, há uma retirada do açúcar, e formando, então, produtos de degradação, em sua maioria os ácidos fenólicos. Então, a antocianina ela é quebrada a essa ruptura e é formado, então, os produtos de degradação, como os ácidos fenólicos. E esses, por sua vez, eles são absorvidos ou são excretados. Então, esses fatores, tanto endógenos quanto fatores externos, contribuem, então, para essa perda da antocianina e de suas propriedades. Então, nesse sentido, os estudos eles vêm indicando uma possível estabilização físico-química, tanto para os fatores externos quanto para os fatores endógenos, proporcionada pela nanoencapsulação. Então, a nanoencapsulação nós conhecemos, então, que é a formação de partículas com um diâmetro menor do que 1000 nanômetros. Na área de compostos bioativos, então, a nanoencapsulação ela pode, por meio de materiais encapsulantes, proteger os compostos bioativos, proporcionando, então, uma maior estabilidade física e química para esses compostos, que, por sua vez, vai levar a um melhor aproveitamento biológico. Então, aqui a gente tem exemplos, então, de tamanho, né? Então, de análise voltada para identificar o tamanho e também a microscopia. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma partícula formada por pectina, né, polissacarídeo, e também por proteínas. Então, para exemplificar que seria um formato esférico, provavelmente, o material, a molécula bioativa encapsulada e protegida dentro de uma cadeia de polissacarídeo. Então, ela estaria protegida desses fatores que são considerados degradantes. Inúmeras são as vantagens, né? Então, os diversos estudos eles apontam muitas vantagens no encapsulamento desses compostos. Então, no enriquecimento de alimentos, alimentos com propriedades funcionais e também o desenvolvimento de novos suplementos alimentares que têm um impacto na saúde geral da população. Para a indústria de alimentos, as vantagens também são inúmeras, né? Então,
o sabor, a coloração, a textura, não só de antocianina, mas eu falo de uma maneira geral de todos os compostos bioativos. Também no aumento do tempo de armazenamento desses alimentos, tem impacto na questão antimicrobiana, no desenvolvimento de novos materiais para embalagens de alimentos e no organismo humano, que é o nosso foco principal de estudo. A nanoencapsulação ela pode contribuir com uma maior absorção, também a liberação e a entrega programada em diversos tecidos e órgãos alvos destes compostos bioativos, podem aumentar a biodisponibilidade e ainda o que vem se falando de mais novo nos estudos é utilizar então essas nanocápsulas com compostos bioativos como adjuvantes em tratamentos para diversas situações metabólicas específicas. Então, é algo ainda que está sendo bastante explorado na área da farmácia, na área da nutrição. Essa figura esquemática, ela indica os pontos mais relevantes no processo de nanoencapsulação de antocianinas. Então, primeiramente, a escolha de fontes naturais adequadas para a extração, o enriquecimento do extrato obtido dessas fontes e os métodos de identificação e quantificação são passos cruciais, indispensáveis para uma nanoencapsulação de antocianina com sucesso eficaz. Então, um dos pontos cruciais é a escolha do material encapsulante, né? Pode ser lipídios, proteínas, polissacarídeos, que serão utilizados, os quais darão origem, então, a nanoesferas, lipossomas, nanocápsulas, nanoemulsões, entre outros utilizados e mais citados na literatura, direcionados para o nanoencapsulamento de antocianina especificamente. Então, a metodologia empregada na formulação, ela deve ser adequada para manter inicialmente as propriedades das antocianinas e, além disso, elas têm que considerar alguns aspectos, como, por exemplo, equipamentos disponíveis, né, aquilo que se tem acesso no momento, o propósito da nanoencapsulação, né, qual é o objetivo final, se é para a questão do armazenamento do alimento, é uma questão biológica, é para um maior aproveitamento biológico, a matriz essa nanocápsula, a antocianina nanoencapsulada será então adicionada, o alimento ou uma formulação ou é o preparo de um suplemento. E também alguns fatores relacionados à metodologia. O principal deles, eu destaco com toda certeza, é o pH. Então, a antocianina em pH, como já foi falado em alguns slides anteriores, o pH básico degrada, então altera a estrutura molecular da antocianina. Então, a metodologia para nanoencapsular, ela tem que considerar que o pH, a antocianina, ela vai ter que ser mantida nesse pH adequado para manter a estrutura e, por consequência, a propriedade da antocianina. Além disso, a temperatura, a antocianina também tem uma propensão a degradar em temperatura maior, então a metodologia também tem que considerar a melhor temperatura, o tempo de preparo, a proporção entre os compostos encapsulantes, se serão proteínas, se serão lipídios, se serão polissacarídeos, qual vai ser a proporção entre esses compostos, bem como a quantidade de antocianina para ter uma maior eficiência de encapsulação. Além disso, eu também destaco os equipamentos utilizados para serem feita uma caracterização. Isso é fundamental para assegurar a estabilidade, homogeneidade, diâmetro adequado, que não ocasione riscos, segurança e demais aspectos, características indispensáveis para a adição em produtos destinados ao consumo humano.
Apresento os principais, né, e mais recentes estudos relacionados à nanoencapsulação de antocianinas relatados nos últimos anos na literatura. Então, nessa tabela estão indicadas, né, de maneira resumida, as principais fontes, né, quais são os compostos identificados, os principais biopolímeros que estão sendo utilizados para encapsular a antocianina, como, por exemplo, a quitosana, a pectina, o whey protein, entre outros polissacarídeos e proteínas, e também alguns lipídios que estão sendo bastante explorados na elaboração da nanoencapsulação de antocianinas. O tamanho médio de diâmetro, e eu destaco principalmente o objetivo, né? Qual foi a intenção de se nanoencapsular a antocianina. Então, os principais objetivos citados nesse artigo são a proteção, a estabilidade, o aumento da absorção, da biodisponibilidade. Também é bastante citado nesses artigos a manutenção da capacidade antioxidante e da coloração, principalmente por uma aplicação em produtos alimentares. E, de fato, os biomateriais mais utilizados e mais citados são lipídios, proteínas e polissacarídeos, e são considerados materiais adequados para nanoencapsular a antocianina. Algumas vantagens, como a extração de fontes naturais, a biodegradabilidade e também os métodos para extração bastante consolidados. A identificação, em sua maioria, é bastante consolidada na literatura. E muitos estudos eles vêm relacionando então a boa capacidade para encapsular diferentes compostos bioativos além das antocianinas e formando então nanoestruturas consideradas adequadas. E existe um indiscutível potencial para adição em produtos alimentares de diferentes tipos de matrizes, dando origem então a alimentos funcionais, alimentos fortificados, medicamentos também podem ser encapsulados por esses compostos, bem como outros compostos com capacidade bioativa. Destaco os polissacarídeos, então, como um natural encapsulante, bastante utilizado e o qual nós temos utilizado em nossos experimentos, em nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa. O foco principal são os polissacarídeos. Os polissacarídeos eles são obtidos, né, de fontes naturais, como recém falei, e os resultados eles são bastante promissores, nós temos observados em nossos estudos, bastante promissores no encapsulamento de compostos com atividade biológica. Especialmente nos últimos anos, o foco são as antocianinas. Polissacarídeos complexos, principalmente de origem não amido, como as pectinas, constituem as principais fontes de fibra da nossa alimentação. São oriundos da parede de células vegetais, nas quais fornecem firmeza no período de crescimento. Esses compostos eles são obtidos em sua grande parte de subprodutos da indústria, então o que caracteriza esses biomateriais como baixo custo, fácil aquisição e também uma questão de sustentabilidade. As pectinas também são solúveis em água, formam géis quando em contato com solução aquosa, apresentam cargas negativas em uma ampla faixa de pH e podem interagir com outras biomoléculas, formando estruturas para encapsular compostos que são quimicamente instáveis. Apresentam também baixa toxicidade e capacidade, já comprovada em diversos estudos, bastante documentado, anticancerígena. A estrutura da pectina é bastante complexa. Basicamente, elas são biopolímeros aniônicos e são classificadas como heteropolissacarídeos,
compostos basicamente por uma cadeia de ácido galacturônico, ligado por ligações glicosídicas, cerca de 70% da estrutura da pectina. Açúcares e outras moléculas estão ligadas a essa estrutura, essa cadeia principal. E ainda as pectinas, elas podem ser de baixo ou alta metilação. Né? E por que isso é importante? Importante porque tem uma relação direta com as interações e com todo o processo, então, de nanoencapsulação que a pectina vai fazer parte. Em nossos estudos, nós temos utilizado a pectina de diversas fontes naturais ou também após a extração, passando então por modificações químicas, enzimáticas para alterar a sua estrutura. E a escolha desse polissacarídeo em nosso grupo de estudo, ela se deve principalmente às características observadas para a pectina, como, por exemplo, a resistência ao pH do estômago, isso é um importante fator, a resistência à ação das enzimas digestivas, e as pectinas, elas têm a capacidade de passar intactas pelo trato gastrointestinal e elas podem alcançar as porções mais distais do intestino humano, para serem então fermentadas pelas bactérias intestinais. Essa fermentação ela tem como resultado a formação de ácidos graxos de cadeia curta, destaco principalmente o butirato pela sua ação benéfica ao organismo, o que resulta então em alterações sistêmicas, como por exemplo o aumento da absorção pelas células epiteliais e também o aumento e diferenciação, né, os efeitos benéficos à microbiota intestinal. Além disso, a pectina, quando nanoestruturada, ela pode então proteger fisicamente e quimicamente um composto bioativo de todo esse processo intrínseco à digestão humana. As pectinas também têm uma alta biodegradabilidade, biocompatibilidade. Elas podem interagir com outras macromoléculas, como por exemplo as proteínas. E na sequência irei apresentar os nossos estudos relacionando então essa interação entre pectina e proteína. E um aspecto bastante interessante observado para as pectinas é a capacidade de reconhecimento, de ser reconhecida por diversas estruturas no corpo humano e também de responder a estímulos como diferentes pHs, o que caracteriza como potencial para a liberação controlada de compostos encapsulados por esse polissacarídeo. Então, como eu falei das proteínas, né, então eu destaco a lisozima como uma proteína altamente capaz de ser ligada à pectina para formar uma nanoestrutura para encapsulamento. Aqui eu trato especificamente do encapsulamento das antocianinas. Então, a lisozima, junto com a pectina, ela vem sendo estudada em nosso grupo de estudo. Ela é uma proteína de origem catiônica em pH neutro. O ponto isoelétrico dela é considerado alto, em torno de 10,7, o que facilita, então, a interação com a pectina ou outros polissacarídeos em uma ampla faixa de pH. A lisozima ela também apresenta a capacidade de atividade antibacteriana, então isso é bem importante quando é aplicável a alimentos, e ela vem sendo então aí citada em diversos estudos com compostos bioativos, com bastante sucesso no encapsulamento de compostos instáveis e também para liberação controlada. Bom, para adição em produtos alimentares e farmacêuticos, as nanoestruturas encapsuladoras de antocianinas, elas devem ter algumas características e devem promover algumas situações, como, por exemplo, a estabilidade físico-química, né, visto que já foi falado que as antocianinas são extremamente sensíveis. Então, a nanopartícula ela deve, então, proteger dos fatores externos
e também dos fatores endógenos, fatores que são intrínsecos à digestão humana. Elas devem promover, então, a ausência, elas devem ter uma ausência comprovada de toxicidade, então, para ser aplicada em alimento, além de ter a comprovação, a liberação de órgãos responsáveis por alimentos de cada país, né? Elas devem ter também estudos in vitro e in vivo que comprovem, que afirmem que não há toxicidade naquela concentração utilizada. Devem assegurar a biocompatibilidade, a biodegradabilidade, o reconhecimento de estruturas para entrega direcionada. Então, sendo que os compostos encapsulados, eles têm que ser liberados gradativamente, tendo foco aquele tecido, aquele órgão específico daquele composto. Moléculas encapsuladas por pectina e lisozima especialmente, a gente espera que as antocianinas elas sejam liberadas gradativamente, que elas passem pelo estômago de maneira íntegra, não sendo liberada de maneira abrupta, né, que elas sejam paulatinamente, gradativamente liberadas. Então, como esse esquema demonstrado aqui nesse slide, que mostra então uma absorção gradual ou então uma absorção da nanopartícula da sua maneira íntegra por formação de endossomos. Então, como esse esquema nos sugere. E como já falado, a nanoencapsulação ela deve favorecer uma maior absorção, né? Então, a nossa finalidade principalmente é a bioacessibilidade desses compostos quando comparado às suas matrizes naturais e também o aumento da biodisponibilidade. Além disso, a preservação das propriedades funcionais, como as antioxidantes, são aspectos fundamentais. Então, a gente acredita que quando nanoencapsulada, a absorção de formas íntegras, de estruturas na sua forma intacta, permita que essa antocianina ela alcance tecidos alvo de maneira íntegra e a sua propriedade funcional seja assim, então, melhor aproveitada no organismo. Gostaria então de ilustrar todo esse processo de nanoencapsulação de antocianinas, compartilhando os resultados de um estudo realizado em nosso grupo de pesquisa, onde desenvolvemos uma nanoestrutura à base de pectina e lisozima para encapsular antocianinas extraídas e enriquecidas da amora preta, blackberry. Posteriormente, identificamos esse fruto, a amora, como um fruto interessante para a extração de antocianina. Utilizamos os métodos de identificação cromatográficos por espectro de massa para identificá-la. Identificamos como a cianidina 3-glicosídeo, a sua antocianina majoritária, mais de 90% das antocianinas totais é composta por essa antocianina específica. Além de fazermos a extração, também fizemos um extrato enriquecido, retiramos o excesso de sólidos solúveis, deixando o extrato mais enriquecido, mais purificado, podemos assim dizer. Na sequência, uma da nossa preocupação foi então identificar a melhor forma de elaborar em relação àqueles parâmetros que eu falei anteriormente, de proporção de compostos encapsulantes, fatores como pH, tempo, e tudo isso nós tivemos a preocupação então de otimizar. Então, usando modelos matemáticos, otimizamos então essa elaboração e chegamos então a uma proporção ideal entre os três compostos utilizados, pectina, lisozima e antocianina. Então, aí identificando aquilo que seria mais promissor para o nosso objetivo final, para a nossa maior eficiência, então, de encapsulamento. A nanoestrutura à base de pectina e lisozima foi identificada com um diâmetro adequado. A média que encontramos foi de 180 a 190 nanômetros. Eram partículas monodispersas,
e com potencial zeta próximo de menos 30, o que representa para nós uma possível estabilidade. A homogeneidade ela foi observada, então, por meio de imagens como a microscopia de varredura. As partículas visualizamos, né, observamos que eram esféricas, sem poros ou aparência que indique não uniformidade, não estabilidade. Além disso, as análises térmicas realizadas e espectroscopia indicaram que houve, então, uma interação entre esses três compostos. Então, os resultados, eles indicaram um perfil de unidade polimérica, né? Então, indicando que a antocianina, lisozima e pectina interagiram sim, né? Formando uma nanoestrutura. A estabilidade, ela foi analisada em diferentes tempos e temperaturas, simulando o armazenamento de uma matriz, de um alimento. E podemos observar, então, que um dos aspectos importantes que falei lá atrás, no início, para a inclusão de alimentos, que é, então, essa estabilidade, ele foi mantido. Então, há características como tamanho, homogeneidade, potencial zeta, eles se mantiveram por até 40 dias em temperatura refrigerada, o que é bastante interessante. A degradação das antocianinas ela foi significativamente menor quando nanoencapsuladas, quando livres. Então, nessa coluna terceira de degradação, taxa de degradação, indica toda essa proteção, né? Então a gente pode observar que as antocianinas, quando livres, elas são mais degradadas do que quando nanoencapsuladas. Então, o que reforça para a gente que a nanoencapsulação que utilizamos, a metodologia, ela foi eficaz, sim, para diminuir, então, essa perda ao longo do tempo das antocianinas. Então, outro importante aspecto, também já discutido, é a necessidade dessa nanoestrutura, essa nanocápsula, ela ser estável ao longo do trato gastrointestinal. Então, para isso, nós simulamos in vitro, por meio de uma ferramenta já conhecida e bastante consolidada na literatura, indicada por diversas pesquisas, que é o InfoGest. Então, o InfoGest ele faz uma simulação de todos os parâmetros físicos e químicos, pH, enzimas, temperatura, relativos à digestão humana. Utilizando essa ferramenta, nós observamos que quando nanoencapsuladas, então a gente pode ver no gráfico A comparado ao gráfico B, no gráfico A seriam as antocianinas livres, na sua forma não encapsulada, no gráfico B, a antocianina na sua forma encapsulada, como que se deu a liberação. Então, observamos que nanoencapsuladas, as antocianinas, elas foram estáveis, sendo que a liberação ela iniciou no final da fase gástrica, em menor quantidade, sendo que na fase intestinal, uma importante quantidade de antocianinas foi liberada da nanoestrutura, ou seja, ela estava bioacessível para ser, então, absorvida naquela forma gradual, considerada, então, apta à absorção, bioacessível. E uma outra parte, um conteúdo considerável, um conteúdo maior, permaneceu protegida na nanoestrutura, né? Então, o que isso significa para nós? Significa um ótimo resultado, né? Então, significa que a estrutura ela foi estável, né? Frente à temperatura, frente à ação de enzimas, frente à ação, né, de todos os fatores aí relativos a essa simulação da digestão humana. A viabilidade celular e a morte celular também foram criteriosamente analisadas em modelos celulares in vitro. Então, utilizamos dois modelos bi e tridimensionais, os conhecidos 2D e 3D, utilizando fibroblastos. Então, avaliamos a viabilidade celular e também a morte celular. Então, em verde, o modelo
da esquerda mostra para nós os modelos 2D e da direita o modelo, então, 3D. Em verde se encontram destacadas a quantidade de células que permaneceram vivas após o tratamento. E em vermelho, aquelas que foram, então, consideradas mortas, então, em relação ao tempo. Então, essa figura ela é bastante mais complexa, eu vou falar de uma maneira bem resumida, só para ilustrar mesmo que nós tivemos esse cuidado, então, com a manutenção, a viabilidade, que indica para nós efeito, que não houve, então, efeito citotóxico ou deletério às células, indicando uma possível segurança na aplicação. Então, as células mantiveram, isso para a gente é bastante importante. Essas figuras estão indicando a capacidade também de absorção, de captação celular, também em fibroblastos humanos, também em dois modelos, né? O superior é relacionado ao modelo 2D e o inferior ao modelo 3D. Em ambas estruturas, né, a gente destaca bastante o modelo 3D, que ele mimetiza vários aspectos mais próximos, então, do biológico, né? Lógico que o 2D também é importante, por isso que fizemos em dois modelos celulares. Então, os resultados eles nos indicam que houve sim um reconhecimento das nanoestruturas pelas células e a absorção ela foi efetiva, ou seja, aquele modelo hipotético que tínhamos lá no início, que as estruturas da pectina, as estruturas do nanocomposto, da nanopartícula, poderiam ser efetivamente reconhecidos pelas células e esse reconhecimento faria com que a nanoestrutura fosse então absorvida efetivamente por essas células. Então isso é bastante gratificante, né? Então isso foi em decorrência do tempo. Então quanto maior tempo de tratamento, maior foi a absorção dessas nanoestruturas. Importante citar aqui os prováveis mecanismos de interação entre os compostos envolvidos na formação dessa nova estrutura. Então, a pectina ela tem uma predominância de cargas negativas, a lisozima e antocianinas uma predominância de cargas positivas, formando então uma rede complexa de interações intermoleculares, então compostas por interações eletrostáticas, por auto-organização, automontagem molecular, e existe então diversas forças atuando, como por exemplo de efeito hidrofóbico, ligações de hidrogênio de Van der Waals, conferindo então uma forte estabilidade à nanoestrutura formada. A combinação desses fatores, então, ele resultou na formação dessa estrutura, que está hipotetizada nesse esquema que apresento a vocês hoje. Então, mediante de todos os resultados que tivemos de estabilidade, de tamanho de partícula, de reconhecimento celular, de não toxicidade e considerando todas as características principais dos três compostos envolvidos em relação à estrutura física, à estrutura molecular e também de cargas elétricas, nós hipotetizamos esse esquema representativo. Então, a pectina, devido a todas as suas características, provavelmente ela deve estar recobrindo a nanoestrutura, né? Justamente por essa característica de estabilidade. A lisozima, em menor quantidade na formulação, provavelmente ela fornece uma maior estabilidade, né? Aquele modelo que fizemos de proporção entre os compostos, então indica que provavelmente ela deve estar dando estabilidade em sua quantidade utilizada, e a antocianina provavelmente ela está dentro dessa nanopartícula, né, de formato esférico. Provavelmente ela deva estar na parte mais interior, sendo então protegida por todo esse arcabouço de compostos.
E o que isso significa efetivamente, né? Então, uma vez nanoencapsulada, uma vez nanoprotegida, acreditamos que em um sistema biológico ela possa ser então melhor absorvida. Melhor absorvida significa uma melhor biodisponível, maior biodisponibilidade. E que é então passível, né, possível então de ser incluída, adicionada em diversos produtos alimentares, né, que tem uma maior impacto, pode ter, né, um maior consumo de antocianinas. Um maior consumo de antocianinas a longo prazo significa um impacto positivo na saúde da população. Uma vez protegida, a cor pode ser mantida. A coloração sendo mantida, ela pode sim ser utilizada como um corante natural. Além da fortificação de alimentos, também de suplementos dietéticos desenvolvidos para diversos fins, também como adjuvantes, né, como falado lá no início. Então, existe assim uma infinidade de objetivos, propósitos que essas antocianinas protegidas podem ser então utilizadas. Né? Então é um avanço substancial na biodisponibilidade desses compostos e também nos estudos nessa área da ciência de alimentos. As perspectivas de aplicação das antocianinas nanoencapsuladas, elas são inúmeras. Em resumo, a nanoestrutura, à base de pectina e lisozima, ela estabilizou física e quimicamente as antocianinas, e também destaco não só esse estudo do nosso grupo, mas também os outros que apresentei em forma de tabela, resumidamente a vocês. Também tem diversos resultados bastante promissores. As antocianinas, elas mostraram uma estabilidade ao longo do armazenamento, como eu mostrei nos nossos resultados, também na digestão, foram liberadas na fase intestinal, isso é bastante importante. Aparentemente, nos modelos celulares testados, elas não tiveram toxicidade nem efeitos deletérios em células humanas e sendo, então, potencialmente seguras. E, então, foram absorvidas efetivamente. Destaco aqui, apesar de todos os estudos in vitro serem bastante promissores, não descarta a necessidade de estudos in vivo, né, os quais são fortemente apoiados, então, para corroborar com os nossos resultados, né, os resultados que apresentei hoje. Então, eles são indispensáveis em futuros experimentos, em futuros ensaios, eles devem sim ser feitos para garantir, então, toda essa situação de estabilidade. Então, eles devem sim ser feitos em ensaios clínicos, tanto com animais quanto com seres humanos. Aqui estão algumas das referências utilizadas durante a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos vocês. Deixo o meu contato de e-mail. Por favor, fiquem à vontade quem quiser entrar em contato. Também deixo o site do nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigada.